o Império Romano. O próprio nome evoca poder, majestade e um legado duradouro. De uma pequena cidade-estado, Roma dominou o mundo mediterrâneo. Conquistas, maravilhas arquitetônicas e um sistema jurídico influente. A influência do Império Romano na civilização ocidental é inegável. Juntem-se a nós numa viagem no tempo para descobrir a grandiosidade da Roma antiga. A nossa viagem começa com a lendária fundação de Roma em 753 a.C. Os irmãos gêmeos, Rômulo e Remo, abandonados ainda bebês, foram, segundo a lenda, criados por uma loba. Este conto mítico, embora provavelmente embelezado, destaca a importância dos lobos na mitologia romana e prenuncia o futuro da cidade como uma entidade feroz e poderosa. Lendas à parte, a realidade da Roma primitiva era menos glamourosa. Inicialmente, Roma foi governada por reis, um período marcado tanto pela expansão como por conflitos internos. No entanto, em 509 a.C., ocorreu um evento crucial. O último rei foi deposto e Roma passou de monarquia à república. Este novo sistema, conhecido como a República ou coisa pública, colocou o poder nas mãos de funcionários eleitos, principalmente o Senado. Esta mudança marcou um ponto de viragem na história romana, preparando o cenário para o futuro crescimento e domínio do Império. À medida que a República Romana se fortalecia, deparou-se com um rival formidável do outro lado do mar Mediterrâneo, Cartago. O confronto entre estes dois titãs era inevitável, levando às Guerras Púnicas. As Guerras Púnicas foram um período decisivo na história romana. O episódio mais icônico envolveu o general cartaginês Aníbal Barca. Aníbal liderou o seu exército através dos Alpes, ameaçando Roma. Apesar das vitórias cartaginesas, Roma saiu triunfante. As Guerras Púnicas asseguraram o domínio de Roma no Mediterrâneo. No século I a.C., Roma tinha se transformado num vasto império, que se estendia da Espanha à Grécia. No entanto, as tensões internas, alimentadas pela desigualdade social e pela ambição política, ameaçavam dilacerar a República. Foi durante este período turbulento que Caio Júlio César, um brilhante estratega militar e líder carismático, ganhou destaque. As campanhas militares de César, particularmente a sua conquista da Gália, ou França moderna, expandiram ainda mais o território de Roma e aumentaram a sua popularidade entre o povo. No entanto, o seu crescente poder e ambição despertaram suspeitas entre a elite romana, particularmente no Senado. Em 49 a.C., César desafiou as ordens do Senado e cruzou o rio Urricão, um ato equivalente a declarar guerra à própria Roma. Este evento marcou o início de uma sangrenta guerra civil, que César acabou por vencer, assegurando a sua posição como o homem mais poderoso em Roma. Secção 5. Augusto. O primeiro imperador e o alvorecer da Pax Romana. O assassinato de César em 44 a.C. mergulhou Roma noutro período de turbulência. No entanto, do caos emergiu o seu filho adotivo, Octávio, que, após derrotar os seus rivais, se estabeleceu como o primeiro imperador romano, assumindo o título de Augusto. O reinado de Augusto marcou o início de uma nova era para Roma, a Pax Romana, ou Paz Romana. Este período, que durou mais de 2 séculos, foi caracterizado por uma paz, estabilidade e prosperidade sem precedentes dentro das
fronteiras do império. Augusto, um político e administrador astuto, implementou reformas que centralizaram o poder, estabilizaram as finanças do império e fomentaram um sentimento de unidade entre a sua população diversificada. Secção 6. A Paz Romana. Uma era dourada de prosperidade e progresso. A Pax Romana foi uma era dourada para o Império Romano. Com os conflitos internos apaziguados e as ameaças externas contidas, o Império floresceu. As rotas comerciais, tanto terrestres como marítimas, conectavam cantos distantes do Império, trazendo riqueza e bens exóticos para Roma. Este período também testemunhou avanços notáveis em infraestruturas, engenharia e artes. Os engenheiros romanos construíram uma extensa rede de estradas, aquedutos e sistema de saneamento, conectando províncias distantes e melhorando a vida de milhões. O Coliseu, uma maravilha da engenharia romana, tornou-se um símbolo do poder do império e um local para concursos de gladiadores e espetáculos públicos. Na literatura, figuras como Virgílio e Ovídio produziram obras que continuam a ser estudadas e admiradas até hoje. A Pax Romana, um testemunho da engenhosidade e organização romana, deixou uma marca indelével na civilização ocidental. Seção 7. Fendas na fachada. Sementes da decadência no Império Romano. Apesar da aparência externa de estabilidade e prosperidade, as sementes do declínio foram semeadas durante as fases posteriores da Pax Romana. O Império, vasto e diversificado, enfrentou desafios crescentes, tanto internos como externos. As disparidades econômicas aumentaram, à medida que a riqueza gerada pelas conquistas romanas beneficiava principalmente a elite, enquanto a maioria lutava. A corrupção política, tornaram-se cada vez mais problemáticas. As crises de sucessão e as lutas pelo poder dentro da classe dominante enfraqueceram o império por dentro. Entretanto, para além das fronteiras de Roma, novas ameaças emergiram. Secção 8. O crepúsculo das águias. A queda de um império. No século III a.C., o Império Romano enfrentou uma série de crises. Lutas internas, problemas econômicos e a pressão constante das invasões bárbaras do norte e do leste levaram o império ao seu limite. As outrora poderosas legiões, dispersas pelo vasto império, lutavam para conter estas ameaças externas. Em 410 d.C., o impensável aconteceu. Roma, a cidade eterna, foi saqueada pelos visigodos, uma tribo germânica. Este evento enviou ondas de choque por todo o império e mais além, marcando um ponto de viragem no seu declínio. O Império Romano do Ocidente, enfraquecido pela decadência interna e pela pressão externa, finalmente ruiu em 476 d.C., quando o último imperador romano no Ocidente, Rômulo Augusto, foi deposto por um general germânico. O Império Romano do Oriente, centrado em Constantinopla, sobreviveria por mais 1000 anos como o Império Bizantino. Secção 9. O legado duradouro de Roma. Ecos de uma era passada. A queda do Império Romano marcou o fim de uma era. No entanto, a influência de Roma não desapareceu com as suas legiões. Pelo contrário, o seu legado perdurou, moldando o curso da civilização ocidental durante séculos. O direito romano, a arquitetura, a língua e a cultura continuaram a influenciar o desenvolvimento da Europa e do resto do mundo. A história do Império Romano é um lembrete de que mesmo os impérios mais poderosos não são imunes às forças da história.
é uma história de ambição, inovação, mas também de arrogância e declínio. Contudo, das cinzas deste outrora poderoso império, surgiu um legado rico e duradouro que continua a moldar o nosso mundo atual.